Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre, quando é o seu Espírito que fala, o seu Espírito sempre nos traz ao temor, que é o princípio da sabedoria. O seu Espírito sempre exorta a arrepender, exorta a abandonar o mal, nos exorta a abandonar toda falsidade, nos exorta a andar em sinceridade, nos exorta a ser reto, assim como é o seu Espírito, nos exorta a andar em integridade, em ser íntegro, segundo aquele que tudo opera e executa, porque Ele é aquele que nos sustém, aquele que nos trazendo ao temor, que é o princípio da sabedoria, ele nos traz também ao alimento sólido que se discerne os espíritos e examina a si mesmo com uma consciência aguçada, a ser rachados como cumpridores e não como faltosos. Mas a mentalidade segundo o mundo aonde uma mente cauterizada, que a palavra diz corrompida, aonde muitos justificando a si mesmo e declarando a sua própria benignidade. A palavra diz que iriam matar o seu próximo achando que estaria prestando um culto a Deus. A cegueira espiritual, o espírito de entorpecimento, aonde creem nas suas mentiras e seguem acumulando. Enquanto o Senhor ama a equidade, seguem na iniquidade. Enquanto o Senhor é imparcial e não faz acepção de pessoas e não vê exteriormente segundo o homem vê, eles olham exteriormente e usam sempre da parcialidade, buscam sempre interesses próprios, ambições pessoais, egoístas, pressupõem de si mesmo. Pressupor de si mesmo é maligno. Todo aquele que segue a Jesus Cristo, ele dá a honra àquele que é digno. É Ele que nos sustém no dia a dia, cada segundo. É Ele que nos protege, é Ele que nos livra de toda maledicência. É Ele que nos concede a força. É Ele que nos traz a cura. É Ele que nos justifica e nos capacita. Todo aquele que fala pelo seu Espírito não fala de si e o glorifica em toda palavra como atitude, aonde estamos sempre a bendizer, estamos sempre a dizer que dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que se fez carne, aquele que fez grandes sinais, experimentado em dores, motivo de opróbrio, aonde ali escarneceram dele, passaram o crucificando como, na verdade, um ladrão, enquanto pediam para soltar o ladrão, mas o Senhor os venceu, e a palavra diz que ele acumulou brasas vivas sobre as suas cabeças, assim como nós também, por perseverar na benevolência e não usar da vingança, porque do Senhor é a ira e a vingança ireis e não pequeis, nós também acumulamos brasas vivas sobre as moleiras dos inimigos. Assim, ele nos ensina
Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, a fome da palavra, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se tiver, orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Fazendo assim, acumularei brasas vivas sobre as suas cabeças. Assim ele nos ensina. Na verdade, eu vos digo, bem-aventurados sois aqueles que sois perseguidos pelo amor do meu nome. Aleluia. Eles não vos odeiam, eles odeiam. Antes de vos odiarem, eles me odiaram. Odeiam a verdade que há em vós, que expõe as suas mentiras, as suas tolices e ignorâncias. E esta é a vontade de Deus, que em Cristo Jesus nós anunciamos a verdade e perseveramos ouvintes e praticantes, a fim de envergonhar os insensatos, de calar a ignorância dos insensatos. E assim permaneceis, retende sempre a verdade em vós, assim como nós estamos sempre preservando, sendo imitadores em Cristo daqueles que não retrocedem, mas que seguem adiante dia após dia, porque Ele é fiel e verdadeiro e nos sustém. E até aqui nos ajuda o nosso Senhor. Permaneceis firmes, assim, a fim de ganhar a vossa recompensa, o galardão. Assim nos diz o Senhor, como Ele traz também o castigo para aqueles que o rejeitam. Que a graça do nosso Senhor Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.